Terapeutas, aqui a gente vai avaliar agora a questão do ombro, as queixas relacionadas a ombro e escápula. O que a gente vai buscar aqui? Com segurança, para poder realizar tratamentos para capsulite adesiva, tendinopatias e tendinites, e também as queixas como síndrome do impacto do ombro e queixas simples de movimento. Para nós, na hora de fazermos a liberação miofascial sem sofrimento, a biomecânica, lembrando que é parte essencial, parte central para que tenhamos um resultado excepcional ao final do tratamento. Então, a gente vai encontrar padrões de movimento do ombro, padrões posturais. De primeiro, você já avalia rotação anterior do ombro, discrepâncias entre um ombro mais alto que o outro. E aqui a gente pode estar associando a escoliose ou a tensões, tá? Então, é isso que a gente vai avaliar agora. Basicamente, palpatoriamente. Então, se um dos lados está mais alto, basicamente, o simples fato de você pressionar e esse paciente relatar dói, e do outro lado não doer, você já tem uma noção que se esse lado está mais alto, pode ser uma hiperativação de trapézio, que está subindo o ombro, está subindo a escápula. Junto com o trapézio, elevador da escápula. Teste simples que pode estar gerando essa alteração. Outra questão para ombros rodados, encurtamento de peitoral, peitoral menor, ou mesmo postura cifótica, que é aquela postura mais inclinada da caixa torácica. Isso aqui está associado com ou encurtamento ou também fraqueza dos músculos dorsais lá atrás. A gente consegue tratar isso com a LMS, liberando e equilibrando isso, juntamente com exercícios na academia, no Pilates e outras questões que fogem do nosso tratamento. Continuando aqui, então, a gente fez a palpação do trapézio, já viu que um lado está mais alto, viu também que esses ombros estão rodados, já começamos a encontrar padrões diferentes de escápula, uma escápula mais alta, uma escápula mais baixa. Pode ser uma discinesia escapular quando um lado tem mais fraqueza que o outro, mas pode ser simplesmente uma hiperativação. Aí entra o que a gente faz, a liberação, para que equilibre os dois lados, para que a gente mostre para o corpo que aquele processo tensional não é o normal e a gente libere. Então aqui é interessante a gente testar os movimentos da escápula e também do ombro. Basicamente, aqui a gente já consegue testar a biomecânica e possíveis tendinites, capsulites, bursites, simplesmente por esses movimentos. O primeiro deles, você vai pedir para que o paciente eleve lateralmente os dois cotovelos. Eleva e retorna. Aqui você já pergunta se o paciente tem dor e você já encontra padrões de anormalidade. Por exemplo, um levanta só até aqui, o outro levanta mais. E se o paciente consegue manter a postura. Levanta, paciente, mantém. Você já começa a avaliar linha escapular e esse alinhamento, se existe um trapézio muito mais ativo, subindo mais. Se esse paciente relata dor na região superior ou até dificuldade para subir, já pode ser um indicativo de supraespinhal, de uma tendinopatia de supraespinhal, uma tendinite. Pode abaixar. Esse é um teste que você já consegue avaliar movimentos iniciais da escápula e a sobrecarga na glenumeral desse paciente. Tendo aqui essa dificuldade, você já sabe que de 0 a 90 graus, possivelmente a dor do paciente está relacionada à região da glenumeral. Então você vai precisar realizar técnicas mais voltadas para a articulação do ombro, menos para a escápula. Agora, paciente, levanta os dois braços do lado e sobe acima do ombro, os dois. Sobe, sobe, sobe. Se o paciente não conseguir subir ou se ele relatar dor, pode abaixar, essa dor, esse problema pode estar associado à escápula. As técnicas vão ser mais voltadas para a cintura escapular, todos os músculos aqui da região da escápula, todos os que compreendem. Então, acima de 90 graus, geralmente escápula é a causadora. De 0 a 90 graus, glenumeral é a causadora. Então, as técnicas são mais voltadas ou para a articulação glenumeral ou para a escápula. Na continuidade da avaliação de ombro, a gente tem que testar as rotações internas e externas. Então já começamos com uma abdução inicial e vai pedir para esse paciente fazer uma rotação externa. Roda e vai perguntar, sente dor, sente limitação?
Você pode causar um pouquinho mais de rotação se o paciente relatar dor, você sabe que tem algum estresse na glenumeral. Rotação interna, ele vai vir até 90 graus e baixar um pouquinho mais. Mesma coisa, você pode estressar um pouquinho mais e pode abaixar e perguntar se esse paciente sente dor. Se ele rodar e não sentir dor, e quando você colocar a pressão ele não sentir dor, possivelmente ele não tem nenhuma síndrome do impacto do ombro ou até uma bursite, pelo simples fato dele conseguir rodar os braços sem dor e sem limitação. Caso ele tenha limitação, as técnicas são mais voltadas para glenumeral, mas você não precisa deixar de liberar a escápula desse paciente, porque é o cintura escapular complexo e glenumeral vai gerar toda essa liberação e a melhora do paciente como um todo. Lembrando que a biomecânica é essencial para que você tenha evolução no seu tratamento. Só liberar a musculatura não ajudará a tirar a sobrecarga articular. Se você usar a biomecânica a favor, você libera a fáscia, os músculos e também a articulação. Esse é o diferencial da LMS. Seguindo aqui na avaliação, uma região muito importante, até para a gente ter noção de complexo de ombro, escápula e cervical, é a região torácica. Região torácica é muito importante, para vocês terem noção. Se eu tenho um torcicolo que vem da cervical e ele trava minha cervical, muitas vezes ele não vai chegar a travar a torácica. Só que se eu tenho uma dor torácica, uma tensão torácica, uma rigidez torácica, ela chega a travar a cervical. Reparem na importância. Porém, os movimentos da torácica são simples. São rotação, inclinação, lateral. Esses são os principais. Entendendo eles, você sabe a dinâmica do tratamento. Pede para o paciente cruzar os braços em forma de X, uma mão para cá, outra para lá, e você vai pedir inicialmente uma inclinação lateral. Inclina, isso, joga bem lá para cima, retorna, inclina para o outro lado. Aqui é muito comum dos pacientes terem escoliose. Lembrando que escoliose é uma adaptação postural, não é um problema, não é uma doença. Aí vai pedir também a rotação, cabeça e tronco juntos, roda o máximo. Aqui você vai olhar para ver a diferença de nível entre o ombro e a cintura pélvica, roda, e aqui você já consegue, pode rodar para cá também, diferenciar um lado do outro, você consegue ver. E sempre questionando o paciente, dói mais para a direita, dói mais para a esquerda, dói mais na inclinação para um lado, dói na inclinação para o outro, você já consegue ter noção de que lado você vai dar ênfase no tratamento, ou se você vai precisar liberar as duas regiões. Eu sempre indico que libere os dois lados, independente, você foca num lado, mas libera o outro também para manter o equilíbrio.